E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as migrações internas no Brasil, aula de número 24 da nossa apostila número 6. Então, bora nós porque é muito de boa o que a gente vai trabalhar. Bom, quando a gente fala da migração no Brasil, a gente tem que entender que esse conceito é o conceito de migrações internas, né? Que é um tipo de migração que acontece dentro de um país, dentro de uma região, tá? Então, migração interna é a mesma coisa que migração nacional. Lembrando que a migração é o fluxo, né, de entrada e saída de pessoas de uma determinada região. Esses conceitos a gente viu na aula anterior. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que pensar o seguinte, que dentro do Brasil existiram diversas fases, né, diversos momentos de migrações. E a gente pode dividir isso no período colonial e mais recentemente, né, no século XX e século XXI. No período colonial, eu tenho separado para vocês dois grandes momentos de migração no Brasil. Tá? O primeiro, a gente deve se lembrar que a população estava praticamente toda localizada no Nordeste, porque a economia brasileira estava focada na exploração do pau-brasil e na cana-de-açúcar, certo? No litoral nordestino. Então a concentração populacional era toda lá. Uh, com a queda, vamos dizer assim, ou o auge da exploração de ouro no interior do Brasil, principalmente em Minas Gerais, a gente teve uma movimentação, né? Porque se a economia de um lugar se sobressai, isso vai atrair um grupo populacional para lá. E foi o que acabou acontecendo no ciclo do ouro, né, que foi do século XVII até o século XVIII, mais ou menos, e fez com que a população se deslocasse do interior do Nordeste para Minas Gerais, ok? E também, né, com a queda do período aurífero no Brasil, a gente tem o crescimento, né, a expansão do período cafeiro, da economia cafeira nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que fez com que essa população do Nordeste e também alguns de Minas Gerais acabassem vindo para a nossa área de São Paulo e também fossem para o Rio de Janeiro. Então, esses são os dois principais ciclos dentro do período colonial. Houveram outros ciclos pós-colonialismo, né, no século XIX, pós-colonização, desculpa, no século XIX, que foi o ciclo da borracha, que levou muita gente para explorar o látex na floresta amazônica, isso por volta dos anos 1880, 1900, nessa transiçãozinha do século XIX para o século XX. Então percebam que nesse momento colonial e pós-colonial, a gente tem uma forte saída de pessoas do Nordeste. E percebam que isso é uma praxe, né? Isso é algo normal dentro do processo migratório no Brasil. Porque a gente sempre tem que ter em mente que o cara, né, a pessoa, a família, enfim, o cidadão só vai sair da sua terra de origem por motivações econômicas, que a vida dela está muito ruim, né, no local natural dela, e ela acaba saindo de sua região para buscar melhores condições de vida. E foi isso que a gente enxergou por praticamente aí 500 anos na região Nordeste. Já no século XX, a gente pode resgatar aí três períodos importantes. E esses períodos coincidem com processos também de crescimento econômico. Nos anos 50 até os anos 80, a gente vê que a nossa região, o Sudeste, ele teve um grande crescimento industrial, principalmente a partir dos anos 50, e isso trouxe muita gente. Né? Então, o processo de industrialização fez com que a nossa região atraísse muitos trabalhadores, novamente, do Nordeste. Sem falar que aí nos anos 50, anos 60, a gente teve a construção de Brasília, que começou a levar a gente para outra região, até então de baixíssima movimentação migratória, que foi a região centro-oeste. Então, a construção de Brasília fez com que a gente tivesse um fluxo diferente. Milhares de trabalhadores saíram do Nordeste e também das outras regiões, inclusive aqui do Sudeste, para trabalhar nas obras da construção de Brasília. Tá? Nos anos 70 e nos anos 80 do século passado, o norte do Brasil também foi alvo de grande migração por conta de dois fatores. O primeiro foi, né, a ampliação do projeto de mineração no Pará, na região do projeto Grande Carajás, mineração, ouro, pedras preciosas, dinheiro, o sonho de ganhar muita grana e ficar rico, levou muita gente para lá. Inclusive, de novo, pessoas daqui do centro-sul do Brasil,
não só do Nordeste. E, claro, no final dos anos 60, início dos anos 70 também, a gente teve a construção do polo industrial na Zona Franca de Manaus. De novo, a indústria atraindo pessoas para trabalhar na região, certo? E por fim, né, a partir dos anos 80, mais precisamente nos anos 90, a gente vê uma expansão da fronteira agrícola brasileira. Né? A última grande área agrícola no Brasil, região centro-oeste e principalmente região norte do Brasil. Então a gente tem, junto com a expansão agrícola do Brasil, né, a ida de trabalhadores no campo, fazendeiros, trabalhadores sazonais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, nessa região para trabalhar nessa agricultura crescente. Ok? Então a gente tem esses principais momentos de migração. Eu separei o mapa do Brasil aqui, que é para a gente fazer uns rabiscos aqui, tá? O primeiro rabisco que a gente vai fazer aqui é esse ciclo, né, que seria esse primeiro ciclo do Nordeste para Minas Gerais, que foi o ciclo do ouro. Depois o segundo momento que a gente teve foi a saída, né, de pessoas do Nordeste e a chegada delas aqui para São Paulo e também para o Rio de Janeiro nas atividades industriais. Desculpa, na atividade cafeeira. Então esse é o primeiro ciclo, que foi o ciclo colonial. Basicamente a galera saindo do Nordeste e indo para Minas Gerais no ciclo do ouro e São Paulo e Rio de Janeiro no ciclo cafeeiro, tá? Já no período pós-colonial, a gente vai ver que esse fluxo ele se manteve semelhante. A gente tem pessoas saindo ainda de todo o Nordeste, mas vindo para São Paulo e para o Rio de Janeiro para trabalhar na crescente indústria nos anos 50 até os anos 80. A gente vê muita gente do Nordeste saindo da região e indo para o norte do Brasil para trabalhar na mineração, e não só do Nordeste, mas também de outras regiões, para ir na mineração no estado do Pará, certo? E também para trabalhar na crescente indústria da Zona Franca de Manaus. Tá? De novo, gente de todas as regiões indo para trabalhar nessa indústria. Pensem, a indústria é alvo de trabalhadores. A indústria necessita de mão de obra. Então, muita gente vai sair de qualquer lugar que ele queira que ele viva e ele vai na ilusão de que vai conseguir um emprego dentro da indústria. Tá? Então, a industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro, a criação do polo de Manaus, certo? Tudo isso acaba influenciando. Opa, eu fiz uma cagadinha aqui, voltei. Tudo isso acaba influenciando, tá? Não podemos esquecer que a construção de Brasília também foi muito importante nos anos 50 e 60, atraiu trabalhadores novamente de todas as regiões do Brasil para trabalharem lá, né? Todos os tipos de trabalhadores, porque a mão de obra necessária era mão de obra qualificada, engenheiros, enfim, médicos, a questão de segurança, mas também tinha muita gente, né, que não precisava ser qualificado para trabalhar na construção de Brasília. Ok? E por fim a gente tem a criação, né, desse novo fluxo de imigração, que é essa fronteira agrícola que a gente tem aqui nessa área dos estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Tocantins e Acre, que formam esse arco de desmatamento e, consequentemente, essa fronteira agrícola dentro do Brasil. Novamente, repito, alvo de forte migração dentro do território brasileiro, tá? Os tipos de migrações eles são muito simples. Quando a gente fala de tipo de migração, é o que motiva a pessoa a sair. Tá? O primeiro e o mais comum, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, é a migração interna por conta do êxodo rural. Né? Os problemas de concentração de terra, a industrialização que a gente acabou de falar. No campo, as pessoas muitas vezes têm vidas
muito piores do que quem vive na cidade, uma condição muito precária. Isso faz com que ela acabe saindo de sua região e vá buscar uma melhor condição de vida na cidade. Né? Então, o êxodo rural é um tipo de migração interna mais comum que a gente tem. Tá? A gente tem a migração pendular, que é a migração que eu faço, né, que é uma pessoa que sai da sua cidade, onde ela tem residência, e vai até outra cidade para trabalhar, para desenvolver suas atividades, enfim, estudar, e ao final do dia ela retorna para sua cidade. Na teoria, a migração pendular ela não necessariamente é uma migração, porque a pessoa não fixa a residência, ela só vai e volta, né? Só formando aquele pêndulozinho que a gente já havia falado também na aula anterior. A gente tem a migração sazonal, que eu comentei com vocês no nosso último plantão de dúvidas, que é uma migração temporária, que acaba acontecendo, por exemplo, na agricultura. Vamos imaginar um trabalhador da área agrícola, cana-de-açúcar. Eu preciso de trabalhador durante o ano inteiro na colheita? Não. Eu vou precisar em 2, 3, 4 meses do ano de trabalhadores para fazer a colheita. Então eu vou contratar esses caras. Muitas vezes eles vão sair de outras cidades, até mesmo de outras regiões, vão trabalhar na agricultura e no fim do plantio ele volta para sua cidade de origem. Isso é muito comum nos períodos de verão também aqui na região sul e sudeste. Por quê? O nosso verão as praias ficam movimentadíssimas e muita gente sai de outras regiões, né, do interior do estado de São Paulo e vai até o litoral para trabalhar nos meses de dezembro e janeiro, certo? E depois, quando o verão acaba, né, quando os meses de dezembro e janeiro acabam, normalmente acaba o movimento também no litoral, daqui de São Paulo pelo menos, a galera volta para sua cidade de origem para realizar outras atividades. Então ela é uma migração temporária de alguns meses, certo? E por fim, um fenômeno que a gente enxerga agora é a chamada migração de retorno. O nome já diz, né? Era uma galera que saiu de sua região. Vamos pegar, por exemplo, a população do Nordeste, que é ainda a principal que sai da sua região. Esses trabalhadores, eles saíram do Nordeste nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 para trabalhar aqui no Sudeste, no comércio e na indústria. Só que o Nordeste nos últimos 10, 15 anos, agora nos últimos 5 anos nem tanto, porque o Brasil está naquela crise topzera, né? Enfim, problemas econômicos no país inteiro. Mas até, se a gente pegar aí dos anos de 2000 até 2015, o Nordeste apresentou um crescimento econômico, apresentou um dinamismo econômico, e a galera, né, esses migrantes que estavam aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, acabam retornando para o Nordeste para trabalhar, justamente por conta, de novo, do crescimento econômico. Certo? Era isso hoje, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês aproveitem esta videoaula. Estou com saudades de vocês. Tchau!